Fala galera, tudo bem? Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho a respeito da primeira geração modernista. Nas aulas anteriores, a gente estudou todo o movimento que deu origem à Semana de Arte Moderna de 22. Relembrando, Semana de Arte Moderna que na verdade foram só 3 dias, 13, 15 e 17 de fevereiro de 22, em que toda a sociedade paulista estava mobilizada para fazer um burburinho e mexer com as estruturas artísticas do cenário brasileiro. Lembram-se disso? Pois bem, desse cenário saíram 3 pessoas que vão formar a tríade considerada primeira geração modernista, ok? Primeira geração modernista, ela vai de 1922 até 1930 e ela é considerada uma geração heróica. Por quê? Porque os caras vieram para romper com o passado, o antropofagismo cultural. Lembra? A gente tinha tido 100 anos antes, em 1822, a independência do Brasil. Então, em 1922, era chegada a hora da gente ter uma independência artística também. Então, por isso, esses caras aqui que vieram quebrando com todos os padrões anteriores foram denominados como geração heróica. E quais padrões eles quebravam? Tudo que tinha pela frente, certo? Eles eram essencialmente contra os parnasianismos, que foi a escola literária anterior. Os parnasianismos prezavam pela forma, pela rima, pela métrica, tudo era muito rico, tudo era construído de uma maneira que a estética fosse perfeita. Aqui a gente tem essa independência artística que é para justamente se libertar, criar uma nova identidade. Iconoclastia, esse termo está aqui por quê? Porque significa essa questão da quebra. Realmente vamos quebrar, mas quebrar o quê? Quebrar padrões, tudo bem? Para assim estabelecer uma nova arte. Essa irreverência e essa liberdade formal, elas apareciam nos poemas de que forma? Tem um poema muito interessante que se chama Pílula, é um poema bem pequenininho. Aquele outro de Andrade que ele fala assim, dá-me um cigarro. Ah, deixa disso, camarada. Aqui no Brasil a gente fala, me dá um cigarro mesmo, tá? Então, o que é que eles fazem? Eles têm essa quebra, né? Eles incorporam um modo de falar, as marcas orais na parte escrita. Eles têm essa ruptura, eles trazem gírias, trazem a linguagem coloquial, traz tudo do dia a dia. E é uma geração em que tudo vira arte. Então, essa parte mais irreverente, ela aparece nesse sentido. Aqui, a gente tem um louvor à máquina. Por quê? Eles não são mais românticos, eles não estão preocupados com a estética, eles querem quebrar tudo. Então eles vão valorizar o quê? Vão valorizar ideais, vão valorizar sentimentos, a idealização por meio da morte? Não, cara, eles vão valorizar tudo que é moderno, que vai levar o Brasil pra frente. Pensando nisso, a gente tem um poema muito interessante do Manuel Bandeira que se chama Trem de Ferro, que ele vai assim, ó, café com pão, café com pão, café com pão. Que é isso, maquinista? Depois eu vou colocar para vocês para darem uma lidinha na íntegra. Aqui embaixo vou disponibilizar um link, ok? Vamos lá. Então, chegando ao Manuel Bandeira, que nasceu em 1886 e morreu em 1968, aos 82 anos de idade. Manuel Bandeira nasceu no Recife e, com o passar do tempo, mudou-se para o Rio de Janeiro. Os locais onde ele viveu contam um pouco de como era sua poesia. Por quê? Ele nasceu em Recife, ainda muito jovem mudou-se para o Rio de Janeiro, depois estudou em São Paulo, depois passou um tempo na Suíça e retornou ao Brasil. Tudo isso vai se refletir no modo como ele escrevia, ok? Vamos olhar porque ele tem 3 fases. A primeira delas é uma fase pós-simbolismo. Ele escreveu 3 obras, Cinza das Horas, Carnaval e Ritmo Dissoluto. Nestas obras aqui, a gente vê o quê? Versos simbolistas e parnasianos, preocupado com a forma, com a estética. Tudo bem? Isso sofre uma ruptura quando entra na fase modernista. Como ele foi um dos precursores do modernismo, ajudou a organizar a Semana de Arte de 22, ele estava muito imbuído nessa quebra de padrões. Por que é que ele tinha esse pensamento? Lembram-se que ainda há pouco eu falei a respeito da sua história de vida e dos lugares por onde ele passou? Sim,
Ele teve tuberculose e foi encaminhado para a Suíça para fazer tratamento lá. Inclusive, o tratamento dele foi num sanatório. Fez todo o tratamento contra a tuberculose e retornou ao Brasil. Quando retornou, já retornou com pensamentos revolucionários. E esses pensamentos foram refletidos aqui, nessa fase modernista. Quando ele fez a publicação de Libertinagem, Estrela da Manhã. Esses daqui, ó, Libertinagem, este aqui, é um dos mais importantes da sua obra. Até deixei em destaque como a influência da Suíça, da sua morada na Suíça, faz com que as obras dele tenham esse pensamento mais vanguardista. Tudo bem? Vamos lá. Após a fase modernista, ele veio para uma fase pós-moderna. Por quê? Ele escreveu a Lira dos 50 anos e aqui, ó, percebam a variação dos versos. Se na primeira fase pós-simbolista os versos eram simbolistas e parnasianos, aqui os versos mudam para livres e brancos. E na fase pós-modernista ele vai alternar, ele vai fazer experiências entre os versos tradicionais, a retomada do verso tradicional, com os versos livres, brancos e populares. Então aqui ele começa a entrar num mix de escrita. Tudo bem? Em relação à fase poética de Manuel Bandeira, o que é que nós podemos observar em relação à sua escrita? A alternância de fases, e essa alternância de fases, ela faz com que nós tenhamos a quebra de ruptura em relação à sintaxe, ele tem a escolha de uma liberdade em relação à questão da linguagem, a gente vê já uma linguagem mais informal, coloquial, a gente também tem uma quebra de padrões estéticos, e também nós podemos perceber que a morte não é a mesma perspectiva das gerações anteriores. A morte também é vista como ponto de irreverência. Ele trata a morte com ironia. Tudo bem? A gente vai falar sobre a questão de como era a prosa de Manuel Bandeira, ok? Ele escrevia crônicas, livros sobre história e crítica literária, além de livros autobiográficos. Em todos esses momentos, o que é que a gente pode perceber? Algumas características. As crônicas apresentavam um olhar poético sobre o cotidiano, na mesma linguagem de seus poemas, com doçura, retomando a infância e explorando os temas como o amor, a efemeridade e alguns outros. Já os livros sobre história e crítica literária eram de cunho teórico, onde ele demonstrava uma visão mais aguçada sobre os acontecimentos históricos do Brasil e tinha alguns comentários em relação aos estudos que ele fazia sobre literatura, ok? Agora, com enfoque especial em relação aos livros autobiográficos, esses livros, na verdade, eles são uma passagem, ele vai passeando por toda a sua obra literária e nesse momento, quando ele escreve os livros autobiográficos, ele começa a fornecer dados e informações para que você consiga compreender a sua obra, tá? Dentre eles, o mais famoso e importante, eu quero que vocês leiam, é o Itinerário de Passárgada, quando ele fala, vamos embora para Passárgada. Tá? Vocês precisam, pelo menos, conhecê-lo, ok? Então, a aula de hoje sobre a primeira geração modernista fica por aqui. Nas próximas, nós vamos falar sobre os outros dois grandes autores, quais foram as suas influências e a sua importância no cenário literário do Brasil, ok? Um grande beijo e até a próxima!